Senhor, o que nesta noite apraz para nós. Pela sua vida. Meus amados, eu gostaria de convidá-los para nós lermos um texto bíblico. E se você tiver por costume ficar de pé, eu quero convidá-lo para nós lermos a palavra do Senhor. Assim você dá um descanso também para o banco. Vamos dar uma esticada e nós vamos ler a palavra do Senhor para meditarmos nesta noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, amém? Abram por favor a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Você vai localizar o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Eu creio que Deus nos dará a oportunidade de glorificá-lo mais uma vez durante este culto. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, por favor, localize o versículo de número 12. Eu vou fazer essa leitura de 2 versículos para tomarmos como base da palavra que o Senhor colocara em meu coração nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7 e o versículo 12. Quantos encontraram, confirme com amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? Glória a Jesus. Capítulo 7 do primeiro livro de Samuel e o versículo 12. Eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim a Sagrada Escritura. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Eu gostaria de repetir com os irmãos a parte final do versículo 12, que é bastante conhecida. Quando nós chegamos na expressão até aqui nos ajudou o Senhor, nós vamos fazer isso juntos, amém? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: amém. Podeis tomar seu assento, dando glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, este texto que nós acabamos de ler nesta noite é um texto bastante conhecido, bastante lido, bastante pregado e explanado em nossos púlpitos. Quando nós lemos esse texto, isso certamente nos traz à memória a manifestação da ajuda do nosso Deus em um tempo oportuno. Certamente aquelas pessoas que já tiveram um encontro pessoal com o Deus de Israel, que já teve uma experiência específica com esse Deus que nós servimos, certamente terá em sua mente o registro de alguma batalha ou de alguma guerra enfrentada ao longo da sua vida espiritual, na qual essa pessoa recebeu
a ajuda do nosso Deus. Nós temos aqui um texto que é bastante conhecido, e eu gostaria de trazer aos irmãos apenas alguns princípios extraídos desta narrativa. Naturalmente, você que está na igreja há bastante tempo, que serve a Deus há muito tempo, já ouviu algumas pessoas utilizarem esse texto, essa expressão, para dizer: até neste momento, até aqui, o Senhor nos ajudou. Quando nós falamos de uma festividade da comemoração de 90 anos da inauguração do primeiro trabalho nesse estado, certamente, se nós abríssemos aqui a oportunidade para os crentes mais antigos, eles utilizariam essa expressão: olha, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos nesta noite que essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor, ela é uma expressão muito ampla, é uma expressão muito significativa para o contexto em que Samuel estava registrando esta história para nós. Quando você lê a sua Bíblia Sagrada e analisa o contexto deste momento, quem estava liderando o povo de Israel, quem estava julgando o povo de Deus, era um homem por nome Eli. Era um sacerdote que estava liderando o povo de Deus. E quando Eli estava governando, estava liderando, dando as orientações da parte de Deus para o povo, Israel estava vivendo uma crise espiritual muito grande. Certamente que sempre que o povo de Israel vivia um período de crise, Deus utilizava alguns recursos para conduzir o seu povo até a sua presença. Um dos recursos que o Senhor nosso Deus utilizava, Ele permitia que nações inimigas, povos pagãos, povos que não adoravam ao Deus de Israel, se fortalecesse. E uma vez esse povo, ou essa nação fortalecida, eles avançavam contra o povo de Deus. E sempre que o povo de Deus se via em aperto, sempre que o povo de Deus se via numa situação de aflição, eles buscavam a Deus, eles se voltavam para Deus, e acontecia um grande avivamento para com o povo de Israel. E nos dias de Eli, Deus levantara para seu sucessor um homem ou um jovem simples, que depois se tornou um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, por nome Samuel, para conduzir o povo de Israel para este grande avivamento. Certamente que esse momento de crise conduziu, necessitou, levou o povo do Senhor a voltar-se para Deus e viver um período aonde a mão forte e poderosa do nosso Deus se manifestara em favor do seu povo. E o povo de Israel recebe a ajuda do alto. É importante, amados, nós entendemos isso, porque nos nossos dias nós recebemos ajuda de todos os lados. Às vezes nós recebemos ajuda de um profissional liberal, de um médico, de uma instituição,
Às vezes nós recebemos a ajuda de um homem, ou de uma pessoa, ou de um advogado, ou de algum outro profissional, ou até mesmo de uma instituição. Mas o importante é quando nós reconhecemos que nós só estamos de pé porque a mão forte e poderosa do nosso Deus nos ajudou. Isso faz com que o nosso culto seja diferente. Quando nós reconhecemos que se não for a mão do Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Esta igreja não estaria de pé se não fosse a mão forte e poderosa do nosso Deus. Quantos acreditam nisso? Que se não for o Senhor quem esteve do teu lado, se não for a mão forte do Senhor, a ajuda, o poder, a manifestação da graça não estaria sobre a sua vida. Quantos reconhecem isto nesta noite? Levante uma das suas mãos comigo e adore ao Deus de Israel, ao eterno Deus nosso Senhor. É bem verdade, amados, que como eu disse, Israel nos dias de Eli, nos dias de Samuel, vivia um período de crise espiritual muito forte. Logo, Deus levanta uma nação, um grupo de pessoas, por nome filisteus, para guerrear contra Israel. Os filisteus eram os inimigos do povo de Deus. Agora eu quero abrir aqui um parênteses nesta noite. Eu quero dizer à igreja que para pregar e contextualizar e aplicar esse texto, nós precisamos reconhecer uma verdade. Aqui nós representamos o Israel de Deus, nós representamos o povo escolhido por Deus. E eu preciso dizer uma coisa para vocês nesta noite: que os nossos inimigos, os filisteus dos nossos dias, eles não estão sentados neste culto. Eu preciso dizer isto, pastor Kemuel, porque nós estamos observando que a igreja está adoecendo por causa da mensagem que sai dos nossos microfones. Os nossos inimigos não estão sentados do nosso lado. Esta pessoa que está aí do teu lado faz parte do mesmo exército escolhido por Deus. Logo, quando nós falamos dos nossos inimigos, eu quero dizer para você: essa pessoa que está aí do teu lado, olhe bem para ela e glorifique a Deus nesta noite, porque ela faz parte do povo de Deus, ela faz parte do exército escolhido por Deus. Precisamos parar com isso. Precisamos parar de glorificar, de bater palma, quando a mensagem é para a pessoa que está do nosso lado. Aqui nesta casa não tem inimigos, não tem inimigos. Aqui nós fazemos parte do mesmo exército. Essa pessoa que está aí do teu lado é o teu irmão, é a tua irmã, foi salva pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, aqui não tem filisteu. Nós estamos vivendo um período onde a igreja está cantando como se o inimigo estivesse nos ladeando, como se o inimigo tivesse sentado do nosso lado. Meus amados, a igreja do Senhor, o exército do Senhor, é um exército unido, é um exército unido. E eu acredito que aqui tem parte desse exército. Deixa eu ver. Pare com esse negócio de ficar cantando que a pessoa que está do teu lado é teu inimigo.
A igreja do Senhor Jesus Cristo, o exército de Deus, precisa viver em unidade. Aqui dentro tem parte desse exército. Se existe filisteu, eles estão aí de fora, eles estão ao nosso derredor. Aqui não, aqui somente salvo e remido no sangue do Cordeiro. Eu preciso fechar esse parênteses e dizer para todos: dentro da igreja não tem filisteu, dentro da igreja não tem exército inimigo. Se você está vivendo como se estivesse em guerra contra seu irmão, Deus me traz aqui nesta noite para dizer: não, você precisa guerrear contra as hostes espirituais. A igreja do Senhor do Brasil, a igreja do Senhor nesse estado, precisa viver unida, precisa viver unida, precisa guerrear juntos contra o inimigo das nossas almas. Eu sinto a glória de Deus sobre a minha vida aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Altíssimo. A família, a igreja não tem inimigo, irmão. As pessoas estão pregando como se nós vivêssemos em guerra. Não, irmãos, aqui não é lugar de guerra. Aqui é lugar de nós unirmos as nossas armas espirituais para vencermos lá fora. Aqui é lugar onde que você vai se alimentar, é onde você vai se fortalecer. Se uma pessoa ou se um soldado do teu lado for ferido, é o lugar de você levantar, curar as feridas, sarar a alma. Esse lugar aqui é o hospital de Deus. Eu sinto a glória do Senhor sobre a nossa vida. Eu preciso dizer isso para nós nesta noite. Samuel, ele vivia um período aonde os filisteus se armavam, aonde os filisteus criavam ciladas, projetavam contra o povo de Israel. E em virtude desta crise espiritual que eles estavam vivendo, Israel teve algumas baixas. Se você ler a sua Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, você vai perceber nitidamente, no versículo 1 e 2, que o povo de Israel sai a peleja contra os filisteus. A Bíblia Sagrada diz que neste momento, quando Samuel ouve a palavra do Senhor, ele havia alertado Eli: se vocês não se consertarem com o vosso Deus, algumas coisas ruins vão acontecer. Deus havia alertado através de Samuel que era necessário um conserto com Deus de Israel. Consequentemente, quando o exército saiu a peleja contra os filisteus, a Bíblia Sagrada diz que os filisteus avançaram e venceram aquela peleja. Nesse momento foram 4.000 mortos, uma baixa de 4.000 homens, e aqueles que sobraram voltaram fugindo dos filisteus. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando eles retornaram e deram a notícia aos anciões da cidade, aos líderes da cidade, do exército do Deus vivo, a Bíblia Sagrada diz que eles se lembraram que a arca do Senhor não estava com o exército. A arca do Senhor representava a presença do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, a Bíblia Sagrada diz que o exército de Israel, ele vai se aprontar, vai se preparar. Agora o exército não vai mais com
34.000 homens vão com 30.000 homens. Eles pensaram consigo: nós temos um exército numeroso, nós temos a arca da aliança, a arca do concerto conosco. Certamente o Senhor nosso Deus nos dará a vitória. A confiança deles era tão grande que Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli, tiveram a ousadia de participar daquela peleja. Mas qual não foi a surpresa deles? A Bíblia Sagrada conta que eles se reuniram novamente, avançaram contra os filisteus, e agora a perda foi ainda maior. O exército dos inimigos, o exército dos filisteus atacou com tanta força, com tanta estratégia, que aqueles 30.000 homens foram mortos. 30.000 na baixa. Agora não eram mais 4.000, era 34.000 homens mortos. E se não bastasse essa perda significativa, a Bíblia Sagrada conta que eles ainda mataram Ofni e Finéias, que eram os dois filhos de Eli. Se não bastasse a perda dos 34.000 homens, e entre eles os dois filhos do sacerdote Eli, a Bíblia Sagrada conta que o exército filisteu toma a arca que representava a presença de Deus. Agora, pastor Kemuel, a crise estava instalada. Agora o momento era de grande choro, era um momento de grande angústia. A Bíblia Sagrada conta, meus irmãos, que um desses escapara e foi dar a notícia a Eli. Eli já está de idade. A Bíblia diz que ele tem 98 anos de idade. A sua visão já é limitada, ele pouco enxerga, mas ele ouviu aquela trágica notícia, dizendo: olha, nós perdemos de novo, mais uma vez nós tivemos uma derrota, desta vez foi 30.000 homens, Eli. E a Bíblia conta que Eli estava tenso, que ele estava preocupado. Aí a Bíblia diz que aquele mensageiro conta a Eli assim: olha, além das perdas, além das baixas, além da morte desse soldado, entre eles estavam os seus dois filhos. Ele recebe essa notícia com muita tristeza, mas a tristeza vai tomar conta completamente da vida de Eli, no momento em que ele ouve: e a arca, o que aconteceu com a arca? Os filisteus tomaram a arca da aliança. A derrota, a tragédia, a perda era tão grande que a Bíblia diz que ele cai para trás. Ele tem uma queda da cadeira que ele estava sentado, e ele veio a falecer. A sua nora, que está recebendo também a notícia da morte do sogro, da morte também do seu esposo, ela começa a passar mal e tem o seu momento de parto. Ela tem o seu filho, e nem mesmo a chegada daquela criança vai alegrar aquela nação, vai alegrar aquele povo que estava vivendo derrota sobre derrota, derrota sobre derrota, perda sobre perda. Mas a Bíblia Sagrada diz, meus amados, que a arca foi tomada. Alguns povos, os filisteus, vão conduzir a arca por 7 meses, e quando eles ficam com a arca que simbolizavam a presença de Deus, a Bíblia conta que veio um juízo contra os filisteus. Eles foram acometidos por alguns ataques, porque a presença de Deus era o suficiente para que o exército fosse totalmente eliminado. Mas a Bíblia Sagrada conta, amados, que passaram 20 anos de vergonha, 20 anos de sofrimento, 20 anos de tragédia, e mais uma vez o povo se levanta. O povo começa a entender que eles precisavam viver um avivamento, eles precisavam viver um tempo de vitória,
vitória, eles precisavam viver um tempo de conquista. E é tão bom, irmãos, quando a igreja percebe isso, que é necessário nós vivemos um tempo de avivamento. É tão bom quando o povo percebe isso, porque às vezes a percepção está apenas nos nossos púlpitos, às vezes a necessidade de avivamento às vezes está só no coração do líder, está apenas no coração do pastor, da irmã líder do círculo de oração. Mas quando o povo percebe que precisa de um avivamento, pastor Kemuel, as coisas são diferentes. As pessoas começaram a buscar a Samuel e dizer: Samuel, faz alguma coisa, nós não aguentamos mais viver sem a presença de Deus conosco, nós não aguentamos mais viver esse tempo de crise, dias de derrota. A Bíblia diz, meus amados, que Samuel vai dar um conselho, ele vai dar para nós um princípio para os nossos dias. A Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 7, que Samuel disse assim para o povo: vocês querem buscar a Deus de todo o vosso coração? Vocês estão dispostos a viver um tempo de avivamento? Isso que vocês estão dizendo não é só da boca para fora. Isso que vocês estão me dizendo está de todo o vosso coração. Vocês querem viver um tempo de avivamento? Eu vou trazer para vocês 2 princípios básicos que aconteceu naqueles dias de Samuel e precisam acontecer nos nossos dias. 2 princípios básicos para nós encerrarmos. 2. Samuel diz assim para o povo, capítulo de número 7 e o versículo de número 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Eu preciso dizer uma coisa aqui que não é novidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo só permanece em pé por causa desses 2 princípios. Samuel deixa claro aqui que o nosso Deus quer exclusividade. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. O Deus que nós servimos tem que ser a Ele só. Aqui Samuel traz um princípio para a igreja no ano de 2015. Nós precisamos dar exclusividade ao nosso Deus. Aqui Samuel está dizendo: vocês precisam de santificação. Era necessário o próprio Deus voltar e pelejar dentro do exército do povo dele. Mas era necessário que eles apartassem tudo aquilo que não agradava a Deus, tudo aquilo que dividia a glória de Deus com os outros deuses. E eu quero dizer para os crentes aqui nesta igreja: Deus está cansado dos cultos divididos. Deus não aguenta mais nós dividimos o nosso coração. Tem crente aqui que só dá 2 horas por dia de culto a Deus, e Deus não aceita isso. Deus quer você por completo. 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 Quantos estão entendendo isso nesta noite? Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Santificação, 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 santificação.
Deus está aguardando uma atitude tua. Tu quer avivamento? Santifica. Você quer o mover de Deus na tua vida? Santifica. Você quer o teu ministério renovado? Santifica. Você quer cantar com autoridade? Santifica. Você quer liderar com presença do Espírito? Santifica, 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 santifica. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santifica, santifica, santifica. A igreja do Senhor precisa receber essa mensagem. E quantos estão recebendo nessa noite? Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Não existe favor de Deus sem santificação. Não existe a manifestação da mão de Deus sem a santificação. Samuel disse assim: é verdade, é de todo o vosso coração, é isso que vocês estão querendo. Então eu preciso dizer para vocês: vocês precisam dar exclusividade ao vosso Deus. Eu não preciso nem abrir aqui, irmãos, para dizer se isso é verdade. Quanto tempo nós estamos gastando, irmãos, com as redes sociais, que agora está uma tragédia. Os aplicativos roubam o nosso tempo. A gente acorda de manhã querendo saber a vida dos outros. Não é verdade, irmãos? Passam-se 20, 30, 40 minutos e nós pesquisando as imagens, o que aconteceu com a vida do fulano, onde ciclano estava, onde fulano passeou, o que ciclano comprou, aonde fulano estava, com quem estava. Irmãos, nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos retomar o caminho da santificação. Nós precisamos voltar a ter a nossa vida de intimidade com Deus. Deus está precisando ter exclusividade na minha e na tua vida, para que a mão dele esteja sobre nós. Era mais de magaçuda queimes. Oh, la magaçuda queimes. Eu não quero ser muito extenso, mas eu preciso trazer para você nesta noite. Samuel faz um grande desafio ao povo de Israel: é de todo o vosso coração. Então vocês precisam arrancar os deuses estranhos e preparai o coração ao Senhor. Vocês precisam servir a Ele só. Eu preciso trazer o segundo princípio para nós encerrarmos. O povo disse assim: Samuel, nós já fizemos isso, já estamos servindo apenas ao Senhor nosso Deus. Só que isso não é o suficiente. Os filisteus ainda estão prevalecendo contra nós. O que nós devemos fazer, Samuel? Samuel disse assim: eu vou orar ao nosso Deus. E eles entenderam: Samuel, você vai orar. Então o nosso pedido é que você persevere orando. Ó irmão, a igreja esqueceu esta arma poderosa. A oração é uma arma silenciosa. Ela não precisa fazer barulho. A oração, pastores, é uma arma poderosa. Nós não precisamos mostrar. Jesus disse: entra pelo seu quarto, fecha a sua porta e dobre os seus joelhos. Eu preciso dizer: eu estou sentindo aqui a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa recuperar essa arma chamada oração. Eu sinto a presença de Deus. Advogado é bom, juiz é bom,
Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o que garante a nossa vitória. Levante a sua mão de adorar a Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Capítulo de número 7. Capítulo de número 7, versículo 5 diz assim: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vós. A oração é a tua chave, minha irmã. Demora,